Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a nossa aula de número 2, a lição de número 2, que vai ser ministrada dia 12 de julho de 2015. Nós estamos no inverno. E os irmãos já puderam perceber, né? Aqui a nossa cidade é fria e hoje eu tive que vir com um agasalho mais reforçado. O Evangelho da Graça é o tema da nossa lição de número 2. Vai ser abordada no domingo, dia 12. E nosso texto áureo, a lição está baseada em Atos 20 e 24. É claro, nós estamos estudando, né? Timóteo e Tito, porém, Paulo é o escritor e o autor. E Paulo, então, o escritor aqui, o nosso Elinaldo Renovato, ele nos dá aqui alguns textos de Paulo, da vida de Paulo, algumas frases ditas por Paulo que não estão especificamente em Timóteo. Às vezes o aluno vai olhar e vai dizer, não, mas é até meio incoerente estudar sobre Tito e está baseado em Atos. Não, mas é que está baseado na vida de Paulo. Então, Atos 20, 24, diz assim: contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Como a lição vai falar do Evangelho, então vai ser abordado outros textos que falam acerca do Evangelho da graça por meio do ministério do apóstolo Paulo, não necessariamente somente em Timóteo ou Tito. É por isso que o texto áureo está lá em Atos, mas é porque fala de Paulo e também esse tema maravilhoso que ele aborda acerca da graça. A lição de hoje, ela tem 3 partes. A primeira parte diz assim: as falsas doutrinas corrompem o Evangelho da graça. Nós vamos falar sobre o Evangelho da graça, que estava tentando, ou estava sendo tentado, a ser corrompido por meio dos hereges daquela época, que na verdade os hereges daquela época, na visão de Paulo, eles eram hereges, mas para eles mesmos, eles estavam corretos, porque a sutileza do engano, ela é fácil para cegar as pessoas, e eles achavam que estavam corretos, mas não estavam, e Paulo então, por meio de Timóteo, elenca, né? Fala sobre isso. A lição vai falar na primeira parte, as falsas doutrinas corrompem o Evangelho da graça. A segunda parte, a graça superabundou com a fé e o amor. E a terceira parte, um convite a combater o bom combate. Mas antes de entrarmos aqui nas partes, eu achei muito importante essa introdução. E eu quero que o professor, os alunos prestem bem atenção. Diz assim, ao se despedir dos anciões de Éfeso, Paulo expressou seu sentimento de preocupação com o rebanho de Deus, pois tinha receio de que, na sua ausência, as ovelhas do Senhor fossem atacadas. Os irmãos vão ver, quando Paulo esteve em Éfeso, ele ficou ali alguns anos pregando, fundou a igreja, depois saiu de lá. Então ele orientou os irmãos que poderiam entrar no rebanho falsos mestres. E exatamente lá em Atos 20, 29 e 30 você vai encontrar. Sem dúvida foi um sentimento dado pelo Senhor, pois 7 anos depois que Paulo saiu de Éfeso, Paulo estava deixando Timóteo em Éfeso para combater os lobos cruéis. A lição, ela está baseada nessa verdade aqui, neste episódio de Paulo ter constatado a presença desses lobos cruéis entre o rebanho, que eles estavam com uma nova visão, uma visão diferente que nós vamos abordar aqui, porque eles não queriam eliminar o cristianismo, não era isso. Eles queriam ser cristão, porém ainda com resquícios do judaísmo. E também uma certa influência das verdades espirituais, que eram novas revelações dos gnósticos, daqueles que julgavam conhecer as verdades espirituais reveladas de acordo com o passar dos anos. Os gnósticos, eles tinham esta visão, eles iam recebendo novas revelações para a salvação. Então, eles queriam que ficasse tudo junto, gnósticos, cristãos, judaísmo, eles queriam que ficasse tudo assim. Então, Paulo, ele nomeia isso como lobos cruéis, porque no sentido espiritual,
na verdade, espiritualmente falando, tudo aquilo que deturpa a verdade, ela tem uma maldade por trás disso. Nós sabemos que é a maldade que foi semeada na terra pelo adversário das nossas almas. É por isso que Paulo, numa alusão aqui ao inimigo das nossas almas, Paulo usa essa expressão forte, né? Lobos cruéis, que queriam devorar o rebanho sob os seus cuidados pastorais. Porque quando a gente lê essas expressões assim e examina ao pé da letra, lobos cruéis, dá a impressão que eram homens que estavam lá maldosos. Mas não, eram membros, eram ensinadores, tinham até a consideração de muitos outros membros da igreja, aparentemente não eram pessoas maldosas, pessoas que poderiam assim trazer um conflito armado até mesmo, de contendas. Não, eram pessoas pacíficas, eram pessoas que aparentemente eram pessoas do bem. Depois eu vou ler aqui, vocês vão entender alguma coisa. Mas Paulo usa aqui no sentido espiritual. Paulo tem uma visão lá na frente. Como o inimigo semeia a mentira e tenta tirar as pessoas do caminho da verdade, Paulo já vê isso como uma coisa muito cruel. E Paulo usa essa expressão, lobos cruéis. Mas não que eles eram pessoas assim que nitidamente eram pessoas maldosas, não. Que queriam devorar o rebanho. Nos dias de hoje, há igrejas que abrigam falsos obreiros, que pervertem a sã doutrina, matando ou dispersando as ovelhas. O ponto central desta lição, você professor e aluno, ela está baseada nesta verdade aqui, bem colocada pelo pastor Linaldo. Os falsos ensinos corrompem o evangelho da graça de Deus. A lição vai falar do evangelho da graça. E o evangelho da graça está pautado no favor de Deus e o amor de Deus. Não em práticas humanas que denominam então as pessoas acharem que vão ser salvos por causa dessas práticas. Não é isso. Não é isso. A salvação em si, ela não está pautada em mérito humano. Tá? Então toda a lição está baseada nessa verdade. Mas aqui eu achei muito interessante que quando Paulo fala para Timóteo, Paulo estava deixando Timóteo em Éfeso para combater os lobos cruéis. Paulo escreve a Timóteo, eu achei muito interessante aqui a leitura bíblica em classe. Eu fui examinar alguns versículos aqui e encontrei algumas coisas importantes. Paulo diz assim, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Paulo diz assim, como te roguei. Eu fiz questão de trazer aqui o significado dessa expressão, como te roguei. Essa expressão no grego, roguei aqui, lá no grego está exortei. E exortei é uma palavra grega que ela se origina de uma outra palavra ou de uma expressão que diz assim, parakaleo, que significa animando. E eu fui pesquisar, Paulo, ele exorta Timóteo, ele tenta animar Timóteo a fazer com que Timóteo ficasse em Éfeso. Por quê? Que Paulo tenta animar Timóteo para que ele ficasse, aceitasse ficar em Éfeso. Justamente porque Éfeso era uma cidade que ela, aparentemente aos olhos de Timóteo, ele ficar lá sozinho, sem Paulo, seria grande problema para ele. Porque Timóteo ele era novo no ministério, ele era temerário, ele tinha alguns receios, ele era inseguro. E Paulo tenta então animar Timóteo a que ele ficasse lá em Éfeso. Para vocês terem uma ideia, Éfeso ela era a cidade mais importante da Ásia Menor. Olha aqui, cidade muito importante, a principal cidade política da Ásia Menor. Tinha um fluxo de pessoas ali muito grande. Lá em Éfeso estava o templo da deusa Diana, que ali tinham milhares de adoradores que adoravam Diana. Então era um centro de idolatria muito grande. Nós sabemos que lá tinham muitos mágicos, bruxos. Até os historiadores comentam que Paulo teve êxito lá, no início, quando ele foi pela primeira vez em Éfeso, que ele curou o filho de um bruxo. Não que Paulo, a virtude fosse dele, mas ele foi o instrumento. Ele orou pelo filho daquele bruxo, ele foi curado, e então muitos se converteram e queimaram seus livros. E Paulo, ele então pede para Timóteo se encorajar, ele anima Timóteo a ficar lá. Pra vocês terem uma ideia, Paulo trabalhou em Éfeso, Apolo trabalhou em Éfeso, Priscila trabalhou em Éfeso,
Áquila trabalhou em Éfeso, e também Timóteo, que esteve ali, e o que não dizer do apóstolo João, que foi pastor ali em Éfeso também, e terminou seus dias na cidade de Éfeso. Então, segundo a teologia, foi escrito 4 obras para os ensinos da igreja em Éfeso. 4 epístolas foram escritas para Éfeso, que foi justamente relacionado aqui a 1ª e 2ª Timóteo, também Tito, que não que Tito estivesse em Éfeso, mas Paulo tem a mesma visão das heresias, que estava em Éfeso, orientando Tito também, que estava em Creta, que era uma grande ilha. Mas a epístola, que na verdade a carta ou a obra do Apocalipse, que João escreveu, lá no capítulo 2, do versículo 1 ao 7, foi dirigido para Éfeso, ao anjo que estava na igreja em Éfeso. Então Éfeso foi um grande centro do cristianismo, a ponto de Paulo deixar Timóteo lá, escrever obras para Éfeso, para a igreja em Éfeso, João também, e se não bastasse, é bem provável que o Evangelho de João, a 1ª, 2ª, 3ª epístola de João, os historiadores acreditam que foi escrita em Éfeso. Isso quase no final da vida do apóstolo João, isso por volta do ano 90 depois de Cristo. E sem dizer também que a tradição diz que Timóteo, João e Maria, mãe de Jesus, foram sepultados em Éfeso. Então olha a importância dessa cidade. Éfeso era muito importante. Então Paulo ele diz, eu rogo, eu te exorto, eu te animo, eu te incentivo a ficar lá, porque é uma cidade muito importante para o cristianismo. E Timóteo então aceitou, só que daí Paulo diz assim, eu admoesto. E lá, no grego, admoesto é paragelo, paragelo ou paraguelo, que significa dar ordem. E esta expressão, paraguelo, dar ordem, era um termo que era usado somente para pessoas que tinham autoridade. Naquela época era bem distinto quem era uma classe de autoridade e quem era uma classe inferior, era bem distinto. Então esta expressão paraguelo só era usada a pessoas que tinham autoridade sobre as demais. E Paulo usa essa mesma expressão para Timóteo, para que Timóteo então se animasse, porque Paulo estava dizendo, você tem autoridade, Timóteo, tá? Eu admoesto você, tá? Você tem muita autoridade, vai e exerça essa autoridade. E aí então, aqui ainda no texto, na leitura bíblica em classe, Paulo diz assim, para que advertires a alguns que não ensine outra doutrina. Esta palavra outra doutrina, no grego, se você quiser anotar aí, heterodidaskalem, outra doutrina. O que significa isso? Para que não ensinem diferente do que já foi ensinado. Como Paulo esteve ali, fundou a igreja em Éfeso, e aí Paulo receava, porque tinha muita idolatria em Éfeso, tinha muito fluxo de viajantes em Éfeso, várias ideologias estavam em Éfeso, passava por Éfeso, e Paulo, é lógico que o Espírito Santo ia revelar a ele que a igreja iria sofrer a influência dessas seitas, dessas ideologias. Então Paulo, que já tinha ensinado tinha 3 bases. A verdade ali do reino de Deus estava embasado na pessoa, primeiro, na pessoa de Jesus, porque Jesus Cristo é o único mediador. Paulo deixou isso bem claro a eles, que era Jesus Cristo o Salvador. Segundo, o evangelho da graça, porque a salvação vem de graça, não está pautada em mérito humano. E terceiro, o amor de Deus. O amor de Deus é fundamentalmente importante para a salvação. Não é mérito humano, não é preciso o ser humano tentar conquistar a salvação por meio de suas forças ou por meio dos seus caprichos. Não. É Jesus Cristo, a sua graça e o amor de Deus. Então o evangelho estava pautado nessas verdades. Paulo sabia que as muitas ideologias ali em Éfeso iria tentar tirar esta verdade. Então por isso que Paulo, ele diz aqui,
não para advertires alguns que não ensine outra doutrina, ou seja, não ensine diferente do que já foi ensinado. Os irmãos estão lá, sabe como que eu ensinei e você conhece a doutrina da verdade revelada por Jesus Cristo, que só Ele é o Salvador, a sua graça basta e o amor de Deus é suficiente. Então é por isso que Paulo vem falando acerca dessas coisas. E aqui, ora, o texto segue aqui, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 ao 10. Mas aqui na lição, entrando já na primeira parte, diz aqui, as falsas doutrinas corrompem o evangelho da graça. Porque os irmãos entendem que era isso que estava acontecendo naquela época. Diz aqui o evangelho da graça e as falsas doutrinas. Interessante que essas falsas doutrinas, aqui na página 280, a lição ela fala aqui de fábulas. As falsas doutrinas eram apresentadas como fábulas ou genealogias, né, que vem do grego mitoi ou mitos. Né? Tem alguma ou outras expressões no grego que é mitos. E aqui o Elinaldo Renovato, pastor, colocou mitoi. É a mesma coisa. Mas aqui, as fábulas do grego mitoi eram narrativas imaginárias. Interessante que eu achei aqui, fábulas no grego, né, de mutos, que significa mito, ela, na verdade, provavelmente Paulo se referia a histórias fabricadas, supostamente dotadas de valor religioso e espiritual, baseadas em heróis judeus. Olha que interessante isso aqui, heróis judeus da fé como Abraão e os outros patriarcas da narrativa do Antigo Testamento. Esse tipo de atividade era bastante evidente nas várias tradições, proeminente nos apocalipses judaicos. Então, o Haggadah, parábolas e anedotas do Talmud, também ilustram as histórias inventadas, cujo desígnio era servir de instrução religiosa. Então, entre os judeus, havia já essa tradição de contar histórias, até mesmo inventar histórias, para ilustrar alguns fatos que aconteceram mesmo ao longo dos anos ou no passado. Então era comum inventar histórias para ensinar por meio de parábolas, por meio de fábulas. Só que essas fábulas estavam se transformando em verdades. É por isso que o apóstolo Paulo diz, rejeite as fábulas. Não aceite no ensinamento para a igreja estas histórias inventadas, principalmente dando muita ênfase aos heróis judaicos do Antigo Testamento. Porque o verdadeiro herói, como canta o nosso querido irmão ali de Camboriú, meu grande herói é Jesus Cristo. Então, Paulo fala para Timóteo, olha, rejeite as fábulas, para que você entenda, então, aqui na lição, quando falar aqui, o Evangelho da Graça, eles estavam envolvidos com práticas humanas. E aqui no segundo tópico, falsas doutrinas, estavam muito acostumados em contar histórias inventadas, inclusive sobre os heróis do Antigo Testamento, que eles julgavam ser heróis e davam muita importância a esses heróis. Como nós sabemos que existe hoje grandes religiões no mundo que têm os seus profetas e dão muita ênfase aos seus profetas. Mas Paulo então pede para Timóteo, Timóteo, eu estou ouvindo, é como se Paulo dissesse assim, eu estou ouvindo que existem muitas histórias inventadas. Então essa tradição vem do judaísmo. Rejeite essa prática. Para com isso. O cristianismo, nós não vamos ficar dando ênfase a heróis do passado, a histórias inventadas. Tá? Nós vamos dar ênfase à pessoa de Jesus Cristo. Quando o aluno, você questionar, você comentar sobre as falsas doutrinas, e se alguém perguntar, pode explicar com propriedade. Os historiadores dizem que eram histórias inventadas pelos judeus, era uma tradição judaica. Histórias inventadas pelos judeus, principalmente em relação, segundo eles, aos heróis do Antigo Testamento, como Abraão. Então, explique isso no tópico 2 aqui. E também Paulo, aliás, aqui no tópico 3, Paulo diz o fim do mandamento e a finalidade da lei. O tópico 3 diz o fim do mandamento e a finalidade da lei. Paulo chamou a atenção de Timóteo, seu enviado a Éfeso, para a doutrina de Deus e de Cristo,
aqui ele resumiu no mandamento e sua finalidade. Em seguida, Paulo ensina acerca do objetivo da lei e para quem ela se destinava, discriminando no texto uma longa lista de tipos de pessoas ímpias que eram alvo dos preceitos legais, o fim do mandamento e a finalidade da lei. Interessante aqui, eu fiz uma análise interessante aqui. Querendo ser doutores da lei. Por que a lição vem falando aqui o fim do mandamento e a finalidade da lei? Porque aqui, na leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo questiona esta questão em relação à lei. No versículo 7, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Paulo menciona e deixa claro que entre os irmãos ali em Éfeso haviam judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas estavam ainda querendo continuar praticando a lei. E aí, eu achei interessante aqui, pretendendo continuar com os ensinamentos da lei. Esses mestres da lei, esta expressão se encontra também somente em Lucas e Atos, em todo o Novo Testamento. Não aparece ainda também na Septuaginta. É provável que o seu uso aqui não seja irônico. Vamos entender algo aqui, em relação àqueles mestres. Quando Paulo fala de mestres da lei, é provável que o seu uso não seja irônico, como se indicasse que os gnósticos ou os judeus estavam procurando fazer retroceder o cristianismo à fé judaica. Eles não queriam eliminar o cristianismo, não era isso, para deixar só a fé judaica em eminência. Mas antes devemos entender que certos indivíduos, ao tentarem infiltrar-se no cristianismo, eles pensavam que era de muito valor continuar com as práticas do judaísmo, pois se diziam representantes de Moisés. Embora, na realidade, eles queriam mesclar elementos pagãos, judaicos e cristãos. Então eles não tinham a intenção de eliminar, não era uma guerra bem nítida que tinha no meio da igreja. Eles querem acabar com o cristianismo e prevalecer então as práticas judaicas. Não, é aí onde está o perigo, irmãos. Eles queriam ser cristãos, mas com práticas judaicas e também ideologias gnósticas. Olha o perigo disso. Se Paulo não tivesse sido usado por Deus, o cristianismo ia ser um segmento de vários tipos de ideologias e não a verdade absoluta, que é Cristo, a graça do seu evangelho e o amor de Deus. Então ia ficar assim uma religião parecida com o hinduísmo, com inúmeras maneiras de agradar os seus deuses ou o seu Deus. E não, irmãos, o evangelho não é uma misturança de ideologia, é uma coisa bem centrada. Então é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aqui que o fim do mandamento, ele fala aqui com clareza, querendo ser doutores da lei, mas não entendendo, sabendo porém que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos. Aqui Paulo vem falando, e aqui eu acho interessante que ele diz aqui, para o que for contrário à sã doutrina. Paulo já havia ensinado acerca da graça, da salvação pela graça. Não era necessário continuar nas práticas da lei. E infelizmente, esses falsos mestres, que eles achavam que eram mestres, eles não tinham uma intenção maligna declarada, não é isso. A igreja até tinha muitos que concordavam com eles, porque eram pessoas aparentemente, socialmente falando, eram pessoas boas, e é aqui onde mora o perigo. Tem pessoas que são boazinhas, tem pessoas que compram e pagam, tem pessoas que são simpáticas, tem pessoas que são pessoas de respeito, eles respeitam, se relacionam bem com os vizinhos, com a sociedade, eles pedem desculpa, eles pedem licença, eles agradecem, muito obrigado, por favor, eles usam a etiqueta, mas lá dentro, suas ideologias,
estão contrárias à verdade bíblica. E aí onde mora o perigo. Porque na conduta social diária, de relacionamento, bom dia, boa tarde, tudo bem, meu querido, minha querida, são pessoas simpáticas, boas, na conduta social diária. Mas a intenção lá dentro está, na verdade, uma ideologia falsa, contrária à verdade do Evangelho. E é aqui onde mora o perigo, porque tem que ter muito discernimento da parte de Deus para constatar uma doutrina falsa, errônea. E foi o que aconteceu. Deus mostrou para Paulo que aquela maneira de ensinar, apesar de eles serem pessoas, eu quero que você entenda isso, eles não eram pessoas más no convívio da igreja. Eles eram pessoas que se relacionavam bem com os irmãos. Eram pessoas que eram amigas, tinham amizades, mas os ensinamentos completamente contrários. Você tem que tomar cuidado nos dias de hoje, porque nós estamos rodeados de pessoas que aparentemente são boazinhas. Não querem assim uma afronta, uma contenda dentro da igreja. Mas e os seus ensinamentos? É por isso que temos que ter domínio das Escrituras, para saber distinguir acerca do que é correto, biblicamente falando, e o que está fora do Evangelho. Aquilo que Paulo disse, contrária à sã doutrina. E nos dias de hoje está se proliferando, vários tipos de doutrinas. É por isso que a lição vem dizendo aqui, o fim do mandamento. Paulo estava dizendo, olha, essas práticas da lei, elas têm um fim com o Evangelho da graça. E o amor de Deus, é isso que Paulo está querendo dizer. Mas aqui na segunda parte, a lição vem aqui reforçando. E o pastor Rinaldo menciona, a graça superabundou com a fé e o amor. Aí Paulo, aqui temos a gratidão a Deus. Uma das características marcantes do caráter de Paulo é ser grato a Deus. Paulo menciona, e é por isso que o escritor coloca aqui, em 1 Timóteo 1,14, Paulo reconhece que a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo menciona que ele era um homem mau, que ele se considerava, isso aqui não era uma palavra demagoga da parte dele, ele se considerava o pior dos pecadores. Ele se achava assim mesmo. Ele não estava querendo se aparecer com essa expressão. E aqui então, ele reconhecia a graça do Senhor. Por isso que ele fala que o Evangelho do Senhor é um Evangelho de graça. Porque ele não fez nada para receber o perdão de Deus. A única coisa foi reconhecer seus pecados e ele se converteu. É interessante analisar ainda aqui que quando ele fala transbordou, superabundou, lá no original é transbordou. Tá? No grego é perpleonadizo. Tá? Quando você lê aqui a graça superabundou, no grego você vai ver aqui transbordou. No grego é perpleonadizo, que significa estar presente em grande abundância, sendo palavra usada para indicar vasos que transbordam. Olha que interessante o seu conteúdo. Então, esta palavra, ela denota que a graça do Senhor Jesus está sempre presente. A salvação vem pela graça. Tá? Então essa graça superabundou, ela está sempre presente, transbordando. O que isso significa? Que é um favor imerecido, não depende de práticas humanas, principalmente em relação à lei. Foi muito difícil mesmo. Naquela época, os judeus que se convertiam ao cristianismo, eles abandonaram algumas práticas. Foi difícil para eles entender isso. Mas Paulo insistiu com Timóteo para que não retrocedesse. E aqui na lição é importante que os irmãos abordem que Paulo foi um perseguidor da igreja, foi um homem que não tinha conhecimento, ele era zeloso da lei. Ele chega a dizer que na idade dele ele excedia a todos em conhecimento da lei. Mas logo então o Senhor se encontra com ele e ele então se converte e ele entende que era por graça e não por obras da lei. Então Paulo era grato a Deus e humilde. A lição chega a dizer, Paulo não era mais um novo convertido ou um neófito. Sabe o que quer dizer a palavra neófito? Significa planta em crescimento. Paulo não era alguém que estava começando a entender as coisas de Deus e as coisas que pertenciam ao reino. Paulo já era maduro, já era uma planta já grande, crescida, amadurecida. E é por isso então, ele fala para Timóteo, Timóteo, não seja neófito,
Você não é uma plantinha que está crescendo agora, você já é maduro. Então, você conhece muito bem a graça do Senhor, você sabe muito bem quem eu era, quem eu sou, como que eu me converti. Então você chegue lá, Timóteo, você não é neófito, não aceite voltar às práticas da lei. Tá? Não são obras que vão garantir a salvação. As obras, eu não estou falando aqui do resultado da salvação. Não, a salvação é uma coisa, irmãos. Aí santificação, vida cristã é outra coisa, tá? O resultado da salvação é outra coisa. Então é claro que o resultado da salvação gera obras, mas em se tratando de salvação, não é por obras. A pessoa que não é salvo, existe uma diferença de quem já é salvo, produz obras naturalmente, por causa da salvação, mas e quem não é salvo. Então o texto aqui está falando de quem não é salvo. A pessoa que não é salva, ela não pode achar que vai ser salva por meio de praticar uma obra. Um exemplo, aqui na minha cidade nós temos um grande morro, que é chamado Morro Grande. Tem 500 degraus lá. E lá em cima tem um objeto lá que pertence a uma outra religião. Tem pessoas que pensam assim, agora eu vou subir de joelho esses 500 degraus para alcançar a salvação. Não é fazendo algo que a pessoa vai alcançar a salvação. Naquela época, havia alguns ensinamentos que as pessoas tinham que praticar para poder ser salvo. Era isso que Paulo está dizendo. Não, a salvação não depende de obras. É claro que uma pessoa salva vai produzir obras para o reino. Mas alguém que não é salvo não acha que vai ter que fazer uma prática em si para poder ser salvo. E aí Paulo menciona, tu não é neófito, Timóteo. Tu já é maduro e tu sabe muito bem que a salvação é de graça. Então seja firme nesse ensinamento. E aí, como Timóteo era meio tímido e temeroso, a lição vem falando aqui, um convite a combater o bom combate. Essa lição ela é curtinha e bem gostosa de nós comentarmos sobre ela. E Paulo aqui vem dizendo então que era para Timóteo combater o bom combate, a boa milícia. Sabe o que Paulo faz aqui? Ele usa uma metáfora de fundo militar. Paulo costumava usar metáforas nos seus ensinamentos. E uma que ele mais gostava era uma metáfora de fundo militar. Paulo ficou preso muitos anos e Paulo conhecia muito bem a guarda romana, porque ele também era cidadão romano. Então naquela época, aonde quer que olhasse tinha guarda romana. Nas estradas, nas praças, nas guaritas, nas cidades, acampado em campos. Os romanos eram muitos. As legiões romanas eram várias, os soldados estavam em todos os lugares. Paulo usava muitas metáforas metáforas com fundo militar. E aqui de novo, Paulo usa uma metáfora com fundo militar. Use essa expressão para os alunos. Paulo usava metáforas de fundo militar. Eu até achei importante aqui mencionar essa questão. Paulo diz aqui, ele fala assim, o combate cristão, esse bom combate, no grego, esse bom combate é astrateo, que significa prestar um serviço militar mesmo. Paulo estava falando mesmo de um fundo militar mesmo. Os irmãos terem uma ideia que era um combate, para Timóteo ter uma ideia que era combate. Paulo usa o termo stratio, que era realmente prestar um serviço militar, só que não no aspecto literal. Era uma metáfora para o ensinamento espiritual. Ou seja, do mesmo jeito que um soldado combatia, Timóteo não podia esmurecer. Era um combate espiritual e Timóteo tinha que ter a mesma postura de um soldado. Era isso que Paulo estava tentando dizer para Timóteo. Timóteo, combata, Timóteo. É o mesmo esforço que um soldado tem na guerra, você deve ter nessa questão espiritual de ensinar os irmãos lá em Éfeso. Combata. Só que Paulo disse que era um bom combate. Não era um combate mau. E essa palavra bom aqui, combate cristão é bom, no sentido de que ele defende uma boa causa. É isso que Paulo estava dizendo. Que causa era essa? A justiça de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, por meio do Evangelho da Graça e o amor. Atacando as fortalezas do mal, visto ser esse combate uma força boa em si mesmo, já que resulta no bem eterno das almas.
Então, quando você for ensinar domingo, Paulo convida Timóteo. Timóteo, é o mesmo combate, ou seja, você conhece muito bem os soldados romanos, como eles treinam, como eles se empenham, como se dedicam e não recuam. Até porque desertar numa batalha gerava a morte. Vocês sabiam que aqui no Brasil, o único grupo social, que nós temos no Brasil vários grupos, o único grupo do Brasil que tem a pena de morte, nós chamamos então do grupo militar, que o exército brasileiro tem uma cláusula que um soldado que for desertor, a pena é a morte. Vocês sabiam disso? Que no Brasil tem pena de morte? Entre o exército, o grupo dos militares do Brasil. Então, desertar e gerar morte, isso é antigo. Na época dos romanos também. Então, não podia recuar, de jeito algum. E Paulo usa a mesma expressão, Timóteo. Você conhece muito bem os romanos, soldados, e eles não recuam, eles entram num combate. Então, é um combate, Timóteo, não volte atrás. Nos dias de hoje, nós, obreiros, irmãos que estamos nessa boa milícia, devemos entender que é um combate. Nós temos que ter treino, temos que ter foco, temos que ter alvo, temos que ter dedicação e, acima de tudo, coragem. Coragem. A maturidade, o entendimento da verdade acerca dos ensinamentos do reino deve gerar em nosso coração confiança e coragem para sustentar uma boa causa e não retroceder. Então, Paulo tentou mesmo e conseguiu, né? Graças a Deus conseguiu fazer com que Timóteo aceitasse. Interessante aqui, ó. Segundo tópico, a rejeição da fé e suas consequências. Paulo, é claro que Timóteo não ia recuar. Paulo insistiu com Timóteo, não seja neófito, entre nesse combate, porque é um bom combate, é uma causa justa. Quando os alunos perguntar, o combate era relacionado, assim, uma ilustração de soldados de guerra? Era, para dar ideia, assim, de que realmente a pessoa tem que enfrentar, sem recuar. Mas Paulo disse que era um bom combate. E se alguém perguntar que bom combate era esse, é porque é uma causa justa em relação ao reino de Deus, à verdade de Deus. Então isso resultará num resultado eterno. Por isso é o bom combate. Porque é a verdade, em relação à verdade que vai durar eternamente. Então, só que, naquela época, é claro que Timóteo não ia recuar. Mas teve pessoas que recuaram. E Paulo até menciona essas pessoas. E a lição vem dizendo aqui, ó, a rejeição da fé e suas consequências. Quem voltar atrás, quem não quiser combater esse bom combate, quem desistir de percorrer essa carreira tão maravilhosa. Eu acho lindo os ensinamentos do apóstolo Paulo, que um dia ele menciona, né? Eu sigo para o alvo. O alvo é Cristo, deixando as coisas que para trás ficam. Paulo era muito de fazer analogias com acontecimentos da época, metáforas com acontecimentos da época. E quando Paulo usa essa expressão, deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, naquela época tinha as corridas. Os senhores pegavam os seus escravos e apostavam. Os escravos iam correndo nas ruas. E aí, muitas das vezes, o escravo não ganhava salário, o escravo só ganhava o sustento. Dinheiro naquela época, o soldo era pagado aos soldados. Tá? Dinheiro quem recebia eram os soldados, comerciantes. Escravo não recebia dinheiro, o escravo só recebia a vida e o sustento, a comida. Então naquela época os escravos iam correndo e aí então as pessoas jogavam, né, quando queria, porque o prêmio na verdade não seria dado ao escravo, seria dado aos senhores que fizeram as apostas. Como o prêmio era grande, às vezes o senhor dizia assim, olha, pegava algum outro escravo, ó, fique na beirada da estrada lá, ó, e jogue uns pedacinhos de prata no chão, jogue uns pedacinhos de ouro no chão, bem pequenininho. Se o escravo que está correndo vê ele que nunca recebe dinheiro, é claro que ele vai parar para pegar. E quando ele parar para pegar, aí o meu corredor que está vindo atrás vai passar ele. E aí então ele vai ganhar a corrida porque o outro parou para juntar aquele pedacinho de prata, ou pedacinho de ouro, ou um pedacinho de alabastro, coisas que tinham valor. E aí muito aconteceu isso e Paulo sabia disso. Mas Paulo, numa análise espiritual, Paulo diz não. Ainda que Satanás, o mundo, qualquer coisa, jogue coisas de valor terreno no meu caminho, eu deixo essas coisas que vão ficar para trás
e eu vou seguir para o alvo, que é Cristo. Então Paulo usava muitas analogias de coisas que aconteciam naquela época. E aqui Paulo dá uma orientação, e a lição aqui vem abordando a rejeição da fé e suas consequências. Aqui é interessante, irmãos, muito interessante, algo aqui que fala sobre os camaradas que desistiram, né? Himeneu e Alexandre. Olha aqui, ó. Neste ponto, Paulo dá os nomes dos dois falsos mestres, cujas doutrinas ele vinha indiretamente combatendo. E é bem interessante, eu anotei aqui, ó, que eles eram heréticos, ensinaram alguns irmãos essas heresias, e esses irmãos abandonaram o caminho da doutrina que já tinha sido posta e rejeitaram. E Paulo dá aqui um alerta, e a lição reforça isso, e Paulo chega a dizer aqui, ó, entreguei a Satanás. O que era essa entrega a Satanás? Talvez tivesse a ver algo com a experiência de Jó. Olha aqui, ó, onde vemos-lo sendo entregue aos abusos satânicos, visto que a proteção divina lhe fora retirada, o próprio Deus permitiu, né, para provar Jó, exceto que sua vida não podia ser tocada. Parece que Himeneu e Alexandre estariam sujeitos a enfermidades físicas, desapontamentos, perda, castigo financeiro, má sorte de toda espécie, retrocesso e etc. Paulo deixaria de interceder por aquelas pessoas e como se Paulo estivesse dizendo, Senhor, o Senhor protege os teus filhos, agora esses dois, se o Senhor não quiser proteger, Pai, muitos males eles fizeram e merecem uma correção. Então, é como se a proteção do Senhor saísse de cima daqueles homens, eles iam ficar à mercê dos ataques do diabo, como aconteceu lá com Jó. Deus tirou a proteção e disse, só não mate Jó. Mas, se Deus, qual é o ensinamento? Se Deus não proteger, irmãos, as pessoas ficam à mercê dos ataques do diabo e vão sofrer. E todo aquele que voltar, que deixar o Evangelho da Graça, que deixar o caminho da verdade, ele automaticamente vai contrariar a justiça do reino, ficará desprotegido, sem essa proteção que Deus ele oferece àqueles que obedecem o seu Evangelho. Então aqui fica um alerta, ó, a rejeição da fé e suas consequências. E a nossa conclusão diz assim, o cristianismo nasceu debaixo de perseguição e confronto com heresias e ensinos desvirtuados. Na consolidação de igrejas abertas em suas viagens missionárias, Paulo teve que oferecer resistência e ação decidida contra o que ele chamava de lobos vorazes, os ensinamentos que eram venenosos, que haveriam de surgir, até mesmo no seio das igrejas, como no caso da igreja de Éfeso, que eram líderes que estavam ali entre o povo. Com a graça de Deus e o apoio de homens fiéis como Timóteo e Tito, o apóstolo Paulo fez frente aos falsos mestres que se levantaram para prejudicar o trabalho iniciado e desenvolvido em muitas igrejas cristãs. Então aqui nós chegamos ao final desta lição de número 2, que vai falar sobre o Evangelho da Graça, baseado no que estava acontecendo na igreja em Éfeso, aonde o Evangelho da Graça tinha sido ensinado por Paulo e infelizmente tinham pessoas que estavam querendo corromper este Evangelho, que era a sã doutrina, trazendo ensinamentos de homens para a salvação. E Paulo então usa Timóteo para ficar firme no ensinamento do Evangelho da Graça, da pessoa de Jesus e o amor de Deus. Então domingo eu convido você para estar conosco na igreja, aprendendo sobre esta lição maravilhosa, para que nós nos dias de hoje, nós possamos permanecer nessa sã doutrina, que é o Evangelho da Graça, porque nos dias de hoje tem muitas seitas por aí querendo impor algumas práticas para garantir a salvação, e infelizmente muitos estão retrocedendo, mas eu convido você a domingo estar conosco na igreja para aprender que a salvação ainda é de graça por meio do Evangelho da Graça. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.